Hoje vamos contar mais uma história real, compartilhada no Reddit. Dessa vez, é sobre uma mulher que enfrenta uma sogra que é um verdadeiro pesadelo. Sempre que o filho dá mais atenção à nora, a sogra fica furiosa. O ciúme dela chegou a tal ponto que conseguiu até atrapalhar a lua de mel do casal. Isso mesmo, ela apareceu na viagem de lua de mel dos dois sem sequer avisar. Imagine o quanto isso foi irritante. Mas, durante essa inesperada visita, a nora acabou descobrindo um segredo que pode não só destruir o relacionamento da sogra com o filho, mas também abalar o casamento dela com o próprio marido. Você pensaria que a parte mais dramática de um casamento seria algo como um anel perdido ou um discurso constrangedor, mas o que aconteceu foi muito pior. E no meu caso, as coisas só foram de mal a pior. Se você já teve uma sogra complicada como a minha, deve ter ouvido milhares de histórias de sogras difíceis. Mas essa história é realmente única. Meu nome é Candice, tenho 27 anos, e acabei de me casar com o amor da minha vida, Jeffrey. Deveríamos partir para nossa lua de mel dentro de um dia, o que deveria ser muito emocionante, certo? Mas não para mim. Minha teimosa sogra, Denise, fez da sua missão de vida impedir que qualquer coisa saísse conforme meus planos. Antes de explicar como Denise tem me atormentado, vou dar um pouco de contexto para que você possa entender a gravidade da situação e quão terrível minha sogra pode ser. Jeffrey é filho único, criado com todos os mimos possíveis, ao contrário de mim, que cresci com 2 irmãos, sempre disputando a atenção dos meus pais. Não estou reclamando, meus pais sempre nos amaram igualmente. Mas essa diferença na criação fez com que Denise se tornasse um pouco obcecada por Jeffrey. Isso pode explicar porque Denise nunca gostou de mim desde o momento em que nos conhecemos. Ela é uma daquelas mães que odeiam a ideia de seus filhos se casarem, temendo que outra pessoa roube seu filho. Desde o início do meu relacionamento com Jeffrey, ficou claro que Denise me via como uma ameaça, como se eu estivesse ali para tirar seu precioso filho dela. Essa percepção criou muitos conflitos entre nós antes do casamento, o que também pode ter contribuído para que eu não gostasse de Denise tanto quanto ela não gostava de mim. Jeffrey e eu nos conhecemos em um site de namoro, e como você pode imaginar, Denise sempre duvidou da escolha de Jeffrey por causa disso. Quando ele me levou para conhecer seus pais, logo após um mês de namoro, seu pai, Francisco, foi extremamente gentil, mas sua mãe, bem, essa foi uma história completamente diferente. Foi então que comecei minha batalha não declarada com Denise pela atenção de Jeffrey, ou pelo menos foi assim que ela interpretou. Denise nunca quis que Jeffrey namorasse comigo por várias razões, sendo a principal sua desconfiança em relação aos sites de namoro. Além disso, ela percebeu o quanto Jeffrey estava apaixonado por mim, a ponto de esquecer muitas outras coisas em sua vida. Para ela, o casamento entre nós era algo totalmente inaceitável. No entanto, ela não conseguiu impedir. Quando Jeffrey anunciou nosso noivado, Denise teve uma reação explosiva, insistindo que eu não era a pessoa certa para ele. Mas Jeffrey se manteve firme, e essa foi a primeira vez que ele foi contra os desejos de sua mãe. A partir daí, as coisas entre mim e Denise só pioraram. Durante os preparativos do casamento, tivemos nossa primeira grande discussão, porque Jeffrey me apoiou e disse à sua mãe para diminuir o comportamento controlador, já que era o meu casamento e as coisas deveriam ser feitas do meu jeito. Foi nesse momento que Denise perdeu o controle, acusando-me de roubar seu filho e de transformá-lo contra ela. Foi necessário todo o esforço de Jeffrey e Francis para acalmar Denise. As coisas pareciam se acalmar, e eu pensei que esse seria o fim dos problemas, mas, claro, eu estava enganada. Com Denise, ninguém podia prever o que ela faria a seguir. No dia do nosso casamento, ela tentou causar mais drama, fazendo de tudo para cancelar ou, pelo menos, adiar o casamento. Consegue imaginar o que ela fez? Bem, ela convidou meu ex-namorado tóxico para o casamento e depois colocou toda a culpa em mim, alegando que eu ainda estava apaixonada por ele e que por isso o tinha convidado. Foi um fiasco total. Sou grata ao meu marido compreensivo, pois ele me apoiou durante todo esse tempo e se recusou a acreditar que eu ainda tivesse sentimentos pelo meu ex. No entanto, ele também não acredita que sua mãe tenha tido qualquer participação nisso, tratando o ocorrido como um mal-entendido.
Quando falei com ele a respeito de como Denise tentou intencionalmente sabotar nosso casamento ao convidar meu ex, ele simplesmente não quis acreditar. É aqui que estou presa. Por mais que Jeffrey me ame e tente me apoiar, ele também ama e respeita profundamente sua mãe. Ele se recusa a acreditar que ela possa ter qualquer tipo de más intenções para com alguém, especialmente comigo. E honestamente, eu não o culpo por isso. Jeffrey sempre foi muito próximo de sua mãe. Mas é exatamente aí que meu problema começa, porque Denise sabe disso muito bem e sendo a bruxa esperta que é, está aproveitando o amor e a devoção de Jeffrey por ela. Deixe-me explicar qual é o verdadeiro problema e a razão pela qual estou escrevendo para vocês no meio da noite. A razão mais simples é que não consigo dormir, porque não paro de me preocupar com o que Denise está fazendo. E é aqui que a situação fica complicada. Como mencionei antes, deveríamos partir para nossa lua de mel depois de amanhã, mas agora nem sei se isso vai acontecer. Você pode imaginar o quão ansiosa estou. Muitos de vocês podem considerar minhas preocupações com a lua de mel irracionais. Mas nós gastamos muito dinheiro reservando voos e quartos de hotel, muitos dos quais não são reembolsáveis. Então, sim, estou preocupada com a possibilidade de não irmos. Quero dizer, por que eu não estaria? A razão pela qual talvez não consiga ir na lua de mel dos meus sonhos com o amor da minha vida pode muito bem ser minha sogra e suas mentiras distorcidas. Aqui está o que aconteceu há poucas horas. Jeffrey e eu estávamos todos animados e ocupados arrumando as malas para a lua de mel quando ouvimos um leve baque vindo do andar de baixo. Segundos depois, Francis estava chamando Jeffrey a plenos pulmões. Sim, moramos com os pais de Jeffrey porque ele não quer deixá-los sozinhos e deseja cuidar deles, já que é filho único. De qualquer forma, voltando ao que aconteceu, assim que ouvimos Francis nos chamando, corremos escada abaixo e encontramos Denise deitada no chão, supostamente inconsciente. Digo supostamente porque, enquanto Francis e Jeffrey estavam ocupados entrando em pânico e tentando acordá-la, eu notei um leve e momentâneo piscar dos olhos de Denise. Foi apenas por uma fração de segundo, e por um momento pensei que estava imaginando coisas. Mas naquele momento, eu soube que toda essa história de desmaio era um ato cuidadosamente planejado por Denise. Após alguns minutos tentando acordá-la, borrifando água em seu rosto, Denise finalmente recuperou a consciência. E então começou o que eu chamaria de uma performance digna de um Oscar. Denise começou a agir de forma agitada, contando a Jeffrey que se sentiu sem fôlego e com o peito pesado. Sem pensar duas vezes, Jeffrey e Francis correram com Denise para o hospital. E aqui está a parte engraçada. O médico nos disse que não havia nada fisicamente errado com Denise. Ele mencionou que ela poderia estar ansiosa com algo e que poderíamos levá-la para casa assim que ela se sentisse mais relaxada. Mas, sendo quem é, Denise continuou com seu ato, dizendo a Jeffrey que não queria que ele saísse do lado dela. E meu marido, sendo o filho carinhoso que é, decidiu ficar com Denise. Ela continuou com o teatro pelo tempo que levou para se sentir melhor. Eu poderia jurar que vi aquele sorriso malicioso no rosto dela quando ninguém estava olhando, mas o que eu poderia fazer? Já faz algumas horas que voltei do hospital, enquanto Jeffrey ainda está lá com Denise. Acabei de falar com ele por telefone, e para ser honesta, as coisas não estão nada boas para nós. Aparentemente, Denise ainda não se sente melhor, e Jeffrey está pensando em cancelar nossos planos de lua de mel só para poder ficar ao lado dela até que ela se recupere. Você consegue ver o quão distorcido tudo isso é? Eu apostaria qualquer coisa que isso não passa de uma encenação ridícula que Denise armou para impedir que Jeffrey e eu viajássemos. Por mais infantil e estúpido que seja, parece que está funcionando, porque Jeffrey está realmente considerando cancelar nossos planos por causa dela. Eu sinceramente não sei o que fazer. Não posso permitir que Denise estrague todos os nossos planos assim, só porque ela não consegue aceitar a ideia de que seu filho está casado comigo. Mas sei que, se eu falar com Jeffrey sobre tudo isso, ele não vai acreditar que sua mãe está apenas fingindo. E é aqui que me sinto completamente perdida. Eu realmente quero que essa lua de mel aconteça, porque não posso continuar cedendo às loucuras de Denise. Mas não sei como fazer isso acontecer.
e é por isso que estou aqui, recorrendo a um grupo de estranhos em busca de qualquer tipo de conselho. Então, pessoal, o que vocês acham que eu deveria fazer? Devo deixar Denise continuar com esse jogo distorcido que ela está jogando, ou há alguma maneira de eu parar e expô-la pelo que ela realmente é? Estou aberta a sugestões. Oi pessoal, sou eu, estou de volta. Então, já se passaram 4 dias desde a minha postagem inicial, mas estou aqui com outra atualização porque as coisas estão piorando mais do que eu poderia ter imaginado. Será que consegui ir para minha lua de mel? Bem, a resposta é sim, eu fui, apesar de todos os esforços loucos da minha sogra obsessiva para tentar nos impedir. Agora, a questão é como isso foi possível. E se eu fui para a lua de mel, por que estou escrevendo essa atualização parecendo uma louca, chorando porque tudo está dando errado na minha vida? Deixe-me continuar de onde parei. Lembram-se de como minha sogra, Denise, fingiu estar doente só para impedir que meu marido e eu fossemos em nossa lua de mel? Então, aqui está o que aconteceu depois. Jeffrey estava ocupado no hospital, porque sua mãe não queria que ele saísse do lado dela de jeito nenhum. Mas, então, meu sogro, Francis, interveio. Como eu mencionei antes, ele é muito mais gentil que sua esposa. Francis disse a Jeffrey que não precisávamos cancelar nossos planos, pois a saúde de sua mãe melhoraria com o tempo. Ele garantiu a Jeffrey que estaria lá para cuidar de Denise. Finalmente, nós devíamos nos preparar para partir para nossa lua de mel. Eu sinceramente não poderia estar mais feliz. Espero que Francis saiba o quanto ele é uma joia rara de pessoa, e vou me certificar de expressar minha gratidão a ele quando voltarmos. Após muita relutância por parte de Jeffrey, com vários acessos de raiva e manipulação emocional por parte de Denise, e muita persuasão de Francis, finalmente conseguimos partir para nossa lua de mel. E sabe qual é a parte mais irônica? Denise recebeu alta do hospital no mesmo dia em que partimos. Para todas as pessoas que me criticaram por ver apenas o pior em Denise, isso só serve para provar como tudo não passou de um teatro para arruinar nossa lua de mel. Tipo, sério, como Denise poderia simplesmente se sentir melhor de repente assim que saímos? Mas, de certa forma, isso acabou sendo bom para nós, porque, de outra forma, Jeffrey teria ficado doente de preocupação por causa da mãe durante todo o tempo, o que teria arruinado nossa lua de mel. No entanto, tudo estava indo bem. Estávamos aproveitando a praia e a companhia um do outro, até esta manhã. Você acredita em quem encontramos no lobby do hotel? Exatamente, Denise. Foi uma surpresa e tanto, ou melhor, uma surpresa terrível. Denise fingiu estar surpresa ao nos ver lá, como se fosse uma coincidência. Ela agiu toda chocada e em seguida, começou a contar uma história absurda sobre como sua amiga Suzy achou que umas férias seriam exatamente o que ela precisava naquele momento para lidar com a ansiedade. E adivinha? Férias no mesmo lugar e no mesmo hotel onde ela sabia que estaríamos. Dá para acreditar nisso? 3 dias atrás, essa mulher mal conseguia respirar, e agora, coincidentemente, ela está no mesmo hotel que nós. E não só isso, ela está de férias em uma ilha, supostamente porque sua amiga disse que isso ajudaria. Sinceramente, eu não acredito nem por um segundo nessa história absurda, mas é claro que Denise conseguiu convencer Jeffrey. Ele ficou aliviado em ver que sua mãe está se recuperando e cuidando de sua saúde mental. Eu, por outro lado, estava furiosa. Vi claramente através do falso ato de surpresa de Denise. Ela estava hospedada no mesmo hotel que nós, fingindo estar ali apenas para aproveitar a praia com sua amiga, mas não sou ingênua. Denise tem causado problemas entre nós desde o dia em que a conheci. Ela convidou meu ex para o nosso casamento e eu deixei passar. Ela fingiu estar doente para tentar cancelar nossa lua de mel, e eu ainda estive disposta a ignorar. Mas agora, interferir na minha lua de mel foi um golpe baixo até mesmo para Denise. Desta vez, não vou deixar passar. Vou ensinar a Denise uma lição que ela nunca vai esquecer, algo que a faça pensar 2 vezes antes de tentar mexer comigo novamente. Para ser honesta, ainda não sei exatamente o que fazer. Só quero que Denise sinta um pouco do próprio veneno.
Ei, pessoal, eu sei que tem sido um dia louco desde minha última atualização, mas acabei de bolar um plano maluco para ensinar Denise uma lição, e simplesmente não consigo parar de pensar nisso. O plano é um pouco arriscado, e tudo depende do comportamento de Denise quando ela for colocada em uma determinada situação. Mas estou disposta a arriscar, e isso está me deixando ansiosa. Estou aqui tentando manter a calma, compartilhando tudo com vocês na esperança de aliviar um pouco os nervos. Sei que muitos de vocês podem me julgar pelo que estou prestes a fazer, mas sinto que é algo necessário, então, por favor, peço compreensão. Ouvi as tias do Jeffrey comentarem que Denise tinha a fama de ser uma conquistadora na juventude. Ela sempre atraía muitos homens por causa de sua beleza, e devo admitir que, mesmo agora, com a idade que tem, ela ainda está em ótima forma. Pelas histórias, parecia que Denise usava sua aparência para tirar vantagem em todas as situações possíveis. Ela encontrava novos caras toda semana e na semana seguinte, partia seus corações, como se fosse apenas uma diversão para ela. No entanto, alguns desses pobres rapazes realmente se apaixonavam por ela, e isso deixava as tias de Jeffrey de coração partido. Elas até me contaram como ficaram surpresas quando Denise finalmente decidiu se estabelecer com um homem alguns anos mais velho que ela. Mas, depois disso, eles acabaram tendo um bom casamento. Agora, por que estou contando tudo isso para vocês? Sabe aquele ditado velhos hábitos custam a morrer? Bem, quem pode garantir que, se colocarmos Denise em uma situação semelhante, ela não vai escorregar e voltar aos seus velhos hábitos? É exatamente isso que estou prestes a fazer. Por mais estúpido e arriscado que pareça, vou criar uma situação para Denise que se assemelha à sua vida antiga e veremos se ela cede ou não. Sei que estou criando um plano cheio de variáveis e que pode não dar certo, mas vou tentar. Aqui está o plano. Desde o dia em que Denise chegou aqui, ela tem ido ao bar que fica à beira da praia metodicamente, todos os dias. A questão é que sua amiga Suzy é uma grande alcoólatra e já teve vários incidentes embaraçosos por causa disso. Mas isso não é motivo para Suzy parar, nem mesmo na velhice. O que posso dizer é que ela é uma má influência para Denise, pelo menos no que diz respeito ao álcool, porque, em todos os outros aspectos, Denise faz um bom trabalho por conta própria. Com Suzy, Denise se solta, e quem sabe que tipo de festas selvagens essas duas fazem quando saem para as noites das mulheres. No entanto, desde que Denise chegou aqui, notei que ela tem mantido o consumo de álcool sob controle. Bem, é aí que vamos começar. Então, aqui está o plano. Já contratei 3 pessoas para irem ao bar amanhã à noite, quando Denise estiver lá, e flertarem com ela. Também avisei o barman para continuar servindo bebidas fortes para Denise e seus amigos até que fiquem bêbados. É nesse ponto que a lealdade de Denise a Francis será testada. Quando está bêbada, será que Denise ainda consegue tomar decisões sensatas, ou seu julgamento ficará nublado com esses encantadores homens mais jovens se apresentando diante dela em uma bandeja de prata? Também pedi aos rapazes que continuem incentivando Denise a beber, porque quanto mais bêbada ela estiver, mais provável é que ela perca o controle. E quanto mais ela perder o controle, melhor será para mim. Sei que este plano parece loucura e que tudo depende de um único fator, se Denise vai cair na armadilha ou não. Percebo que há grandes chances de isso dar errado, mas estou desesperada e preciso tentar de todas as maneiras ensinar uma lição a Denise. Sei que muitos de vocês podem me julgar e até me condenar por tentar incriminar minha própria sogra em algo tão escandaloso. Mas, sinceramente, cabe a Denise decidir. Ela pode escolher permanecer leal a Francis, ou pode ceder, destruindo sua boa imagem em um segundo. De qualquer forma, estarei executando todo o plano amanhã à noite. Tudo já está em andamento, contratei os atores, conversei com o barman, e até paguei um extra para ele tirar fotos de todo o evento. Eu mesma adoraria estar lá para ver todo o fiasco se desenrolar, mas precisaria inventar uma desculpa para ficar longe de Jeffrey por tanto tempo, o que poderia levantar suspeitas. Estou confiando no barman. É incrível o que alguns dólares podem fazer. Tudo está pronto, e agora só me resta esperar e ver como Denise vai reagir. Estou honestamente muito nervosa com tudo isso.
Mas, sabe, estou torcendo para que tudo corra bem. De qualquer forma, o que tiver que acontecer, acontecerá. Não importa o que aconteça, eu manterei vocês atualizados. Oi, pessoal, sou eu de novo. Eu sei, faz apenas um dia desde a minha última atualização, mas eu não consigo guardar isso para mim nem por um segundo a mais. Sinceramente, sinto que posso perder a cabeça com todos esses acontecimentos malucos. As coisas estão realmente insanas. Neste momento, estou em um voo de volta para casa porque, algumas horas atrás, meu marido recebeu uma ligação do meu sogro pedindo para que voltássemos imediatamente, junto com Denise. Você pode imaginar o porquê disso. Mas meu pobre marido não tem a menor ideia do que está acontecendo. Acho que ele é a única pessoa que ainda não sabe o que aconteceu na noite passada, porque as fotos das aventuras escandalosas da minha sogra estão se tornando virais entre nossa família. Sei que todos vocês devem estar se perguntando o que exatamente aconteceu e se o meu plano funcionou ou não. Então, vamos direto ao ponto. De acordo com o meu plano, tudo estava em ação. Eu tinha os atores prontos no bar antes mesmo de Denise e Suzy chegarem, e o barman estava mais preparado do que nunca. Quando Denise e Suzy finalmente chegaram, o plano começou a se desenrolar rapidamente. Os atores esperaram pacientemente enquanto elas tomavam algumas bebidas, que aparentemente estavam por conta da casa naquela noite. Então, os atores se apresentaram de maneira suave e começaram a trabalhar seu charme lentamente. Você provavelmente está se perguntando como eu sei de tudo isso. Bem, o barman, Lia, me contou cada detalhe mais tarde, quando fui visitá-lo à noite para pegar uma bebida. Devo dizer que, no meio de tudo isso, Lia e eu desenvolvemos uma espécie de amizade. Ele é um cara bem legal. Enquanto conversávamos, eu mencionei como Jeffrey estava realmente preocupado com os problemas de Denise com a bebida. Mal sabia ele que em breve teria muito mais com o que se preocupar do que apenas o problema de álcool da mãe. Deixe-me continuar com o que aconteceu a seguir. Assim que os atores se apresentaram a Suzy e Denise, rapidamente se tornaram amigos delas. Lia, cumprindo sua principal responsabilidade, continuou reabastecendo as bebidas das duas até que elas ficassem embriagadas. Ele me contou que Denise estava inicialmente cautelosa, tentando não beber muito. Mas Suzy, sendo a má influência que é, disse a Denise para relaxar e aproveitar, já que estavam ali para se divertir. A pobre Denise acabou seguindo o conselho e se sentindo mais à vontade com 2 dos 3 atores. Para minha surpresa, ela até acabou beijando um deles. Eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que Denise realmente desceria tão baixo. O mínimo que eu esperava era que ela flertasse um pouco com os caras, talvez se aproximasse deles, mas beijar um deles? Isso era algo que eu nunca teria previsto. Por mais louco que fosse, era exatamente o tipo de coisa que eu esperava acontecer. No entanto, no meio de tudo isso, comecei a me sentir incrivelmente culpada. Também senti pena do pobre Francisco, que confiava tanto na esposa. Ele não merecia passar por isso, e odeio ser a pessoa que vai expor essa traição a ele, porque sei que isso vai partir seu coração. Mas eu sei que isso tem que ser feito. Por mais que eu assuma a responsabilidade por ter armado tudo isso, foi Denise quem realmente beijou aquele cara e quebrou a santidade do seu casamento. Bebendo ou não, a decisão final foi dela, e ela estragou tudo. Depois de tudo isso, assim que Denise e Suzy voltaram cambaleando para o quarto de hotel, quase tropeçando pelo caminho, Lia me enviou todas as fotos e vídeos que ele capturou. Assim que os recebi, os enviei para o grupo familiar, que inclui a maioria da família extensa de Jeffrey. Você pode imaginar o caos que se seguiu. Todos os nossos telefones começaram a explodir com mensagens de texto da família. Eu tinha o telefone de Jeffrey comigo, já que ele estava ocupado cuidando da mãe bêbada quando a viu cambaleando pelo lobby do hotel. É por isso que ele e Denise ainda não têm ideia do que está acontecendo. Jeffrey recebeu uma ligação de Francis à noite, pedindo que todos voltássemos para casa na manhã seguinte, junto com Denise. Quando Jeffrey tentou descobrir o motivo, Francis apenas disse que explicaria tudo quando chegássemos. Meu pobre marido nem teve tempo de checar o telefone, pois passou o dia todo cuidando da mãe,
que acordou com uma ressaca terrível. E Denise, claro, deve estar adorando a atenção. Mesmo durante a nossa lua de mel, Jeffrey está totalmente focado nela. Mal sabe ela que há uma grande surpresa esperando por ela em casa. Se ela tivesse parado para verificar o próprio telefone, talvez tivesse descoberto, mas, ainda bem que ela não verificou, isso estragaria a surpresa que planejei. E eu preciso garantir que seja uma surpresa, assim como ela nos surpreendeu aparecendo na nossa lua de mel. Sei que toda essa situação pode parecer cruel. Mas, sinceramente, mal posso esperar para ver o que vai acontecer quando chegarmos em casa. E é isso. Oi, pessoal. Sei que já faz um mês desde minha última atualização, e muitos de vocês ficaram curiosos para saber exatamente o que aconteceu com Denise. Então, sem perder mais tempo, vamos direto ao ponto. Tenho o prazer de contar a vocês que o pesadelo da minha sogra finalmente saiu da minha vida para sempre. Mas antes de chegar a essa parte, vou continuar de onde parei para que vocês entendam melhor a situação. Deixe-me explicar exatamente o que aconteceu quando chegamos em casa, porque a situação estava realmente caótica. Ao chegarmos, encontramos as coisas de Denise espalhadas pelo gramado, e fomos recebidos por um Francisco furioso, que imediatamente confrontou Denise, exigindo saber o que ela havia feito. Jeffrey estava completamente perdido, sem entender o que estava acontecendo, mas ninguém parecia mais confuso do que a própria Denise. Ela olhou para Francis, sem lembrar dos detalhes da sua noite de bebedeira. Foi então que Francis mostrou a ela várias fotos e a acusou de traição, gritando sobre como tudo o que ele tinha pedido era sua lealdade, e ela nem conseguiu dar isso a ele. Sinceramente, meu coração se partiu ao ver aquela cena. Eu nunca tinha visto Francisco tão zangado antes, e para um homem tão gentil fazer algo tão drástico, ele deve ter sido profundamente ferido. Quanto a Denise, ela apenas chorava, inventando desculpa após desculpa, dizendo que estava bêbada e que não sabia o que estava fazendo. Mas, obviamente, tudo o que Denise disse foi em vão, porque Francisco não quis ouvi-la. E quando Jeffrey entendeu o que sua mãe tinha feito, ele não conseguiu perdoá-la e não estava disposto a falar com ela. Enquanto Denise implorava a ambos por uma nova chance, eles afastaram de suas vidas. Francisco pediu o divórcio, e Denise tentou desesperadamente conseguir outra chance, mas ninguém a ouviu. Ela até tentou recorrer aos nossos parentes, mas, quando suas fotos e vídeos se espalharam no grupo da família, ela se tornou alvo de críticas e rejeição. Ninguém queria ajudá-la, nem mesmo sua amiga Suzy, que se cansou de sua presença em menos de uma semana. Denise acabou comprando um trailer para morar, porque era tudo o que ela podia pagar. Atualmente, ela está tentando encontrar um trabalho para sobreviver, mas parece estar falhando nisso também. Os procedimentos do divórcio ainda estão em andamento, mas, pelo jeito que as coisas estão indo, parece que Denise não vai sair com muita coisa. Quanto a mim, pela primeira vez desde que me casei com Jeffrey, estou vivendo uma vida sem drama e realmente aproveitando isso. Sinto pena de Francisco, porque ele não merecia nada disso, mas acho que é o que se ganha por estar casado com alguém como Denise. E é isso, pessoal. Obrigada pelo apoio e por acompanharem minha história. Uau, que história insana! Eu entendo que sua sogra era um verdadeiro pesadelo, mas esse plano foi bastante extremo. Expô-la dessa forma pode ter revelado quem ela realmente é, mas a que custo? Sua sogra com certeza merece tudo o que aconteceu, mas seu sogro, sinceramente, não merecia passar por isso. E o que vai acontecer se o seu marido descobrir que você está por trás de tudo o que aconteceu? Só espero que isso não acabe voltando para afetar você e seu relacionamento com Jeffrey. Mas e vocês? Concordam com a atitude da autora da história? Até que ponto é aceitável ir para proteger seu casamento? Deixe-me saber o que vocês acham nos comentários abaixo. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!